Shalom. Mais uma vez estamos aqui, para dar continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento. Hoje daremos início à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu espero que você aprecie bastante, que é um livro muito maravilhoso, recheado de segredos, recheado de coisas sensacionais para que a gente possa aplicar na nossa vida hoje. Muito interessante. Eu amo a carta aos Coríntios, é maravilhosa. Então hoje nós vamos dar início a essa epístola, Vamos começar falando. A cidade de Corinto, ela fica na Grécia, e Paulo visitou em sua segunda viagem missionária, ficando por lá 18 meses. A igreja em Corinto era composta por alguns judeus, mas a maioria dos crentes eram gentios de famílias humildes. Também tinham escravos. Também são encontrados alguns oficiais de governo, como Erasto, tesoureiro da cidade que está em Romanos 16:23, que atesta quem era ele. Muitos dos convertidos tinham sua vida marcada pelo paganismo, e agora crentes em Jesus não abandonavam a mentalidade grega. Gostavam de expressar sua intelectualidade, debater sobre conhecimento, liberdade, com isso causando sérios problemas à igreja de Corinto. Na igreja local, pois eram convertidos, mas não queriam abrir mão da sua rotina social, dos seus prazeres, com isso desestabilizando a crença em Jesus. Ao final de 18 meses, Paulo deixa uma igreja estabelecida em Corinto e parte para Éfeso, ficando lá 3 anos. Nesse tempo, Paulo queria continuar o seu contato com os coríntios. No capítulo 5.9, Paulo faz referência a uma carta anterior a essa, mas que se perdeu com o tempo, ela não é registrada, Para nós, essa é a primeira carta. Ainda em Éfeso, ele recebe notícias perturbadoras da igreja de Corinto, que vão de questões morais a questões teológicas. A igreja estava se dividindo. Toda a carta é dividida por tópicos que vão de questões doutrinárias, condutas sexuais, alimentação, dons carismáticos, ordem nos cultos, e o ponto alto desta carta, a meu ver, é Coríntios 13, o capítulo 13, que é bastante conhecido, que fala do amor, que é maravilhoso esse texto, Essa carta está dividida em 16 capítulos e é riquíssima para a vida da igreja, não só para a igreja primitiva, mas continua nos dando direção para uma vida com Cristo. Então, assim, os ensinamentos de Paulo, eles servem para os nossos dias, Então, vamos lá, a 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo inicia a carta declarando que é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, lembrando com isso que quando ele foi achado por Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Com a presença de Sóstenes, que ele faz referência no início da carta, talvez um sucessor de Crispo, líder da sinagoga em Corinto. Provavelmente Sóstenes era tipo um secretário de Paulo, E como nem todos em Corinto gostavam e consideravam Paulo, talvez eles tenham essa apresentação de Sóstenes, talvez seja o motivo para escrever essa carta junto com Sóstenes, é porque ele era daquela localidade e era bastante conhecido lá. Então a aceitação seria melhor, Paulo declara que todos os que creem em Jesus são santos. Saúda a todos, declarando que sempre dá graças a Deus por eles. Antes de começar a dar conselhos que pudessem gerar descontentamento, Paulo fundamenta a fé que os coríntios têm em Jesus, declarando que eles foram enriquecidos em Jesus, através do conhecimento em toda a palavra. O que Paulo quer dizer é que quem caminha com Jesus jamais empobrece. Nós sempre enriquecemos,
fala para que nenhum dom, que é a tradução de carisma no grego, né? Dom significa carisma no grego, é o dom da graça, um dom livre, gratificação divina, dote espiritual, capacidade milagrosa, para que não falte aos coríntios, né? Que os dons vão fortalecê-los para que consigam ir até o fim com Jesus e que sejam aprovados no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma menção ao juízo final. As dissensões da igreja de Corinto. Vamos tentar explicar capítulo por capítulo, mas a gente tem que entender que a carta é um todo. Apesar dela estar dividida em capítulos, um capítulo está interligado ao outro, né? Já havia chegado ao conhecimento de Paulo a carta vindo da igreja de Corinto, colocando para ele algumas questões difíceis que a igreja estava vivendo em relação à moral, aos bons costumes e até mesmo da doutrina. Mas eles não tinham citado os cismas que estavam dividindo a comunidade. Esses foram relatados pelo da família de Cloé e não pelas autoridades de Corinto. Eles omitiram essa parte, né? Eles estão divididos entre a liderança de Paulo e Apolo. Apolo era o sucessor de Paulo em Corinto. Esteve em Éfeso com Priscila e Áquila, viveu na Alexandria helenizada e pode ter apresentado um evangelho em Corinto numa abordagem grega, o que agradaria bastante os coríntios. E Cefas, que é Pedro, né? Pode ter enfatizado elementos judaicos. Não quer dizer que Pedro tivesse estado lá em pessoa. Pode ter sido apenas seus seguidores. E Paulo declara que não foi ele, Paulo, crucificado por eles. Quem foi crucificado por eles foi Jesus Cristo. Então não adiantava essa disputa entre eles, né? Isso não existia. E eles não foram batizados em seu nome. E ainda que batizou apenas 2 pessoas em uma família, para que ninguém dissesse que tinha sido em seu nome. Paulo de forma alguma queria ser exaltado, e sim dar toda a honra a Jesus Cristo. Diz que Jesus o enviou para evangelizar, isto é, apresentar às pessoas, apresentar o evangelho de cruz, de morte e ressurreição. Paulo quer mostrar que Deus vai destruir a sabedoria dos sábios e aniquilar a inteligência dos inteligentes. A sabedoria de Deus confunde todo o campo intelectual. O evangelho é a revelação da verdade, vitória de Deus sobre o pecado e a morte. O que Paulo se opõe é a falsa independência em relação a Deus. O que ele prega é a total sujeição a Deus. E todos nós sabemos que a mente grega, ela era intelectualizada, eles prezavam o conhecimento, a sabedoria, a filosofia, os grandes pensadores, então eles tinham isso na sua mente, não era uma coisa forte entre eles. Os judeus pedem sinais, lembrando que Jesus se recusou em dar sinais. E os gregos, os gentios, provavelmente, aqui, Paulo está falando em relação à mente grega, né? A mente grega de fato, que buscavam cada vez mais sabedoria, gostavam de exercer poder por meio do conhecimento. E aí você apresentar um Jesus simples, um evangelho simples, para eles era difícil, né? Porque eles estavam sempre se colocando acima das pessoas com a sua mente intelectualizada. Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, no sentido que esperavam um Messias capaz de libertá-los do poder romano, e para os gregos uma loucura, no sentido como um Messias pode ser crucificado. Paulo declara que não são muitos os poderosos que são chamados por Cristo, e sim as pessoas mais humildes, dizendo com isso que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as fortes. É uma maneira para quebrar o orgulho e a altivez. Em Cristo somos justificados, santificados e ainda temos a redenção. No versículo 31, ele diz: aquele que se glorie, glorie no Senhor. Essa citação se encontra em Jeremias 9, 22 e 23.
Então, assim, Paulo, ele estava lutando com os intelectuais, não era só as pessoas, ele não bastava só apresentar o evangelho, apresentar só Jesus. Ele tinha uma guerra entre a cultura grega e o evangelho simples de Jesus. E todos os dias era como matar um leão por dia, né? E ele vai vencendo isso e vai mostrando para os coríntios da necessidade de quebrar a altivez e se envolver no evangelho puro e simples de Jesus, tá? E assim a gente termina o capítulo 1, daqui a pouco a gente se encontra no capítulo 2. Até já.